Fala, meus amiguinhos, beleza? Professor Jefferson aqui conversando com vocês um pouquinho. Que acontece? Hoje nós veremos um assunto bem interessante e eu acho que a grande maioria das pessoas, elas têm curiosidade de conhecer essa ferramenta, digamos assim, da química, certo? Porque a gente vê, às vezes, essa ferramenta e a gente acha ela bastante curiosa e a gente pensa que dali podem surgir informações importantes. E realmente surgem. O que acontece? Essa ferramenta ela é descrita de bastante tempo atrás, só que à medida que vão passando as épocas, ela é possível de reorganização, certo? Então, à medida do tempo de formatação dessa e de organização, passaram-se vários períodos e ela foi se reformulando e se organizando quanto a princípios da química, certo? Essa ferramenta, ela trata da descrição dos elementos químicos e trata de algumas características que eu posso identificar a partir da organização desses elementos químicos. Então, ela prega por uma organização e dentro dessa organização lógica e racional, certo? Não é uma organização aleatória, é uma organização dentro de procedimentos e de princípios químicos, beleza? Ela tem a sua super relevância para a gente usá-la como referência para diversos assuntos sobre vários tópicos da química, especificamente sobre características e propriedades dos elementos químicos. Eu estou falando da tabela periódica. Eu acho que vocês já viram, já conhecem, tá, ou familiarizado com ela. Talvez a gente possa tirar algumas informações que vocês ainda não conheçam ou não têm tanta familiaridade, mas ela é mais do que simplesmente símbolos de elementos químicos. Então você fala assim, professor, a tabela periódica serve só para eu saber o símbolo e o nome do elemento e minimamente a posição? Não. Tem várias outras informações que eu posso tirar da tabela periódica que me traz fatores relevantes tanto para conhecer os elementos quanto para desenvolver outros tópicos dentro da própria química. Então tem propriedades que eu consigo informar de acordo com essa organização que são usadas em diversos assuntos da química, não só sobre tabela periódica, mas sobre reações e sobre outras coisas importantes que a gente vai ver no decorrer das nossas aulas, beleza? Primeiro, a tabela periódica ela passa por várias organizações ao longo do tempo, como eu já disse para vocês. Só que a gente pensa que o aspecto final ele é mais relevante do que os aspectos iniciais. Isso eu não falo para a construção da tabela periódica. Os outros que tentaram organizar e que colaboraram de alguma forma são relevantes, mas a gente considera para vestibular, Enem, concursos, como eu sempre falo, o modelo final de organização da tabela periódica, que é esse. Esse modelo ele foi organizado por duas pessoas. Uma deu início e quase que conseguiu concluir a tabela periódica e o outro conseguiu concluir de fato que a tabela periódica dentro da organização que a gente vê hoje, certo? Primeira coisa, você fala assim, professor, quando você fala de organização, quem foi o cara que quase conseguiu concluir a tabela periódica? Foi um cara chamado Dmitri Mendeleev, ou Dmitri Mendeleev, tanto faz. Como ele é da antiga União Soviética, a pronúncia ela é meio que particular de cada região. Então tem uns que falam Dmitri Mendeleev, outros falam Dmitri Mendeleev, direto. Outros são Mendeleev, com F no final. Tanto faz, mas em linhas gerais o nome do cara Dmitri Mendeleev, beleza? Esse cara foi o cara que chegou praticamente ao ponto final de tentativa de organização da tabela periódica. Então na época tinha alguns elementos, menos que esse, é verdade, cerca de 60, 70 elementos químicos, e ele tentou, baseado em propriedades parecidas, organizar esses elementos que tinham na época.
ele parte do princípio de várias ideias para tentar a organização. A ideia mais clara para ele naquele momento foi a ideia de massa. Então ele tentou organizar os elementos químicos que existiam na época, cerca de 60, 70, em ordem crescente de massa atômica. O peso do átomo era influenciado para você colocar um primeiro, depois outro, depois outro, depois outro, depois outro, e por aí vai, certo? O que acontece? Até aí, um certo momento, essa organização deu certo, ela funcionou. Mas à medida que foram surgindo novos elementos químicos, percebeu-se que às vezes um elemento ele tinha massa muito diferente de outro, só que quimicamente ele era semelhante. Aí você fala assim, professor, mas como isso? Acontece, você tem elementos que às vezes são de massas um pouco distintas, porém, essa distinção não os diferencia tanto em propriedades. Eles têm propriedades parecidas, não são propriedades iguais. Não existe exatamente um elemento químico igual ao outro. Eles são, às vezes, bastante parecidos, como se foram gêmeos. Você tem gêmeos. Mas são gêmeos de mesoplacenta, univitelinos. Tá, eles são muito, muito, muito parecidos, porém não são exatamente iguais. Eles têm algumas particularidades que ainda os diferencia. Isso vale para os elementos. Tem elementos químicos que são muito parecidos no seu comportamento químico e nas suas propriedades, porém não são exatamente iguais, certo? Então o que acontecia? A organização do Mendeleev, em algum momento, ela começou a falhar, porque às vezes o elemento tinha massa para ser organizado em um local, só que ele tinha propriedades parecidas com outro elemento. Então ele deveria ficar em tal lugar, só que pela massa ele ficaria em outro. Começou a gerar essa confusão. Aí vem um outro cara uns tempos depois, chamado Henry Moseley, certo? Henry Moseley, Moseley, certo? Henry Moseley, que usou um outro critério para a organização da tabela periódica. Esse outro critério foi o número atômico. Então ele colocou os elementos químicos em ordem crescente de número atômico, certo? Professor, o que é o número atômico mesmo? O número atômico é o número de prótons que o átomo possui, beleza? Então, o número de prótons foi o fator primordial para conseguir organizar esses elementos químicos. Então, a ordem crescente hoje da tabela periódica é em ordem de número de prótons, beleza? Que é o tal do número atômico. Então, por exemplo, o hidrogênio é o 1. Por quê? Porque ele tem um próton. Depois vem o hélio, que é 2, tem 2 prótons. Depois vem o lítio, que é 3 prótons. Berílio 4. Boro 5, carbono 6, nitrogênio 7, oxigênio 8, flúor 9, neônio 10, e assim sucessivamente, certo? Como se você estivesse escrevendo alguma coisa. Sempre você olhando daqui, ó, você olha de frente, aqui, ó, vou até virar rapidinho. Você sempre da esquerda para a direita, da esquerda para a direita, beleza? Voltando. Então, o que acontece? Você já sabe que a tabela periódica foi praticamente organizada por Mendeleev, mas concluída por Henry Moseley, beleza? E você sabe que a organização do Mendeleev era em ordem de massa, em ordem crescente de massa. E sabe-se que hoje a tabela periódica é organizada em ordem crescente de número atômico. A quantidade de prótons indica quem vem primeiro e quem vem depois. Hoje temos conhecido, agora vamos para algumas características. Já sabe a organização, né? Em ordem crescente de número atômico. Quem descreveu foi Moseley, mas com a boa contribuição de Mendeleev. Beleza? Hoje nós temos exatamente 118 elementos conhecidos. A minha tabela periódica que eu peguei, ela é maior, porém, ela é um pouco incompleta porque ela é um pouco antiga. Essa linha aqui, ó, ela já está preenchida. Então já vai até o finalzinho aqui, ó, desse verde, beleza? Já tem essa linha completa. Ao todo são 118 elementos químicos hoje descritos e catalogados dentro da tabela periódica. Professor, a primeira coisa, você sabe me dizer quais são o nome dessas linhas verticais e das horizontais? Aí depois você me fala para que elas servem. Por que tem essas linhas horizontais e verticais? Fala. As linhas verticais, as linhas em pé, elas são chamadas de famílias. Beleza? Então as linhas verticais são chamadas de famílias ou grupos. E as linhas horizontais são chamadas de períodos.
Então as linhas verticais são as famílias ou grupos, as linhas horizontais são os períodos. Ao todo, se eu contar linhas verticais, eu tenho 18 linhas verticais. Ou seja, se um dia perguntarem para vocês quantas famílias a tabela periódica possui, são exatamente 18. É só contar o número de linhas verticais. Períodos, que são as linhas horizontais, são 7. Professor, se eu contar aqui, ó, eu conto uma linha horizontal, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ué, você não falou que era 7? Eu tô contando aqui 9, né? 7 aqui em cima e mais 12 aqui embaixo, ó, que são linhas, né? São horizontais. Como é que é essa história? Na verdade, o que acontece? Essas duas linhas aqui abaixo, certo? Que estão descoladas da tabela periódica inteira, elas são linhas que já estão descritas aqui e aqui, certo? Então, quando você olha aqui, ó, vou até dobrar, você tem aqui, ó, essa e essa. A de cima, que é essa aqui, ó, a sexta, na sexta linha horizontal, ela descreve esse aqui, ó, certo? E a sétima linha, que é essa aqui, ela descreve esse. Então, ó, sexta linha horizontal que tem esse representante é para indicar essa linha toda, inteira. Esse sétimo aqui, ó, da sétima linha horizontal é para indicar esse. Beleza? Então, ó, vou abrir de novo, fazendo um exercício com vocês. Se vocês falam assim, professor, lê a linha horizontal 1. Então, leia, ó, é só o hidrogênio e o hélio. Professor, lê a linha horizontal 2. Eu leio. Lítio, berílio, aí vem pra cá, ó. Boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor e neônio, certo? E se você ler a linha horizontal 6, eu leria césio, bário, leria o lantanídeo, que são esses, todos. Então eu leria assim, ó, césio, vou até dobrar, césio, bário. Aí eu começaria aqui, ó, lantânio, cério, praseodímio, neodímio, bromécio, até o finalzinho da linha. Terminando essa linha horizontal, essa toda, eu leria áfnio, tálio, tungstênio, rênio, ósmio e por aí vai. Beleza? Então, ó, a linha 6 e a 7, elas têm complementos. A 6 eu vou ler esses dois e depois leio todos esses, que é a série dos lantanídeos. E a 7 eu leria frâncio, rádio, depois leria todos esses e continuaria aqui até o final. Beleza? Então, essa representação da tabela periódica são sempre 18 linhas verticais e 7 horizontais. Por quê? Essas duas aqui do final, ó, elas já estão embutidas aqui e aqui respectivamente. No 6 e no 7 respectivamente. 6 é a série dos lantanídeos, 7 é a série dos actinídeos. Beleza? Bom, aí continuando. Professor, por que você tem essas cores aí para diferenciar alguns elementos químicos? Bom, essas cores é para você conseguir localizar setores importantes da tabela periódica. Então, ó, a divisão básica que eu tenho da tabela periódica tá até na legenda aqui, ó. Mas como não dá para vocês enxergarem, mas depois tem na apostila, sem problema nenhum. A organização básica da tabela periódica, ela é dividida em 4 setores: metais, não metais, semimetais e gases nobres. Eu posso colocar um quinto setor, que é o hidrogênio, certo? Então você fala assim, professor, quando você considera a organização da tabela periódica, por que você tem essas cores? Se eu perceber, ó, eu tenho uma cor azul, tenho uma cor laranja, tenho uma cor amarela, tenho uma cor verde e tenho uma cor branca. Beleza? E aqui tem mais clarinha ainda, ó, do que essa, né? Mas basicamente eu tenho metais, não metais ou ametais, tudo junto, semimetais, gases nobres e o hidrogênio. Se você perceber, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 cores, né? Azul, laranja, amarelo, verde e branco, basicamente. Esse aqui é azul, mas é uma tonalidade diferente, mas ainda é azul. Beleza? Então, ó, azul, laranja, amarelo, verde e branco. Lembrando que essas cores elas são ilustrativas. Se você pegar outra tabela periódica, pode mudar as colorações. Mas se você perceber as regiões que limitam as cores,
ela vai ser a mesma. Então, se você pegar outra tabela periódica, aqui em vez de azul pode ser verde, por exemplo. E aqui em vez de laranja pode ser amarelo. E aqui em vez de amarelo pode ser preto, sei lá. Então, cada tabela periódica que for montada, ela tem uma cor específica para conseguir delimitar regiões. Quando você pega uma prova de Enem, vestibular, por aí vai, a tabela periódica, ela é crua, que a gente fala. Crua significa que ela não tem cores definidas. Ela é preto e branco. Beleza? Porque essas regiões de cores é para nos explicar alguma coisa. Qual coisa? A diferença que eu tenho entre as características dos elementos. Eu agrupo em setores. Todos os azuis, eles são considerados metais. Beleza? Todos são metais. Azuis são metais. Ou seja, entre eles têm características parecidas que são metais. Essa diagonal laranja são conhecidos como semimetais, beleza? Semimetais. Os amarelos, que são menos aqui, em relação aos azuis, eles são os não metais ou ametais. Os verdinhos aqui, ó, que formam essa vertical aqui, a última, né? Se eu considerar da esquerda para a direita, a família 18, ela é chamada de gases nobres. E o hidrogênio, que está aqui, ó, ele é chamado de, simplesmente, hidrogênio. Professor, por que você agrupa esses setores, esses 5 setores? Metais, semimetais, não metais, gases nobres e o hidrogênio. Porque a gente agrupa de acordo com o grau de parecimento entre os elementos, beleza? Então, quando você considera elementos químicos, você considera características parecidas. E essas cores, elas indicam realmente as características parecidas entre os elementos químicos. Por exemplo, se eu falasse assim para vocês, com quem que o hidrogênio se parece mais? Se eu analisar que ele só está de uma cor em relação aos outros, não tem ninguém igualzinho à cor dele, ele não se parece com ninguém a não ser com ele mesmo. Agora, se eu falar assim, ó, pega esse aqui, ó, que é o oxigênio, beleza? Ó, esse aqui que é o oxigênio, e compara se ele se parece mais com o cloro, que está aqui, ou com o hélio que está aqui, ó. Pela cor, eu percebo que o oxigênio ele se parece mais com o cloro, porque ambos são amarelos, do que com o hélio, que é verde. Beleza? Então a cor é para indicar quem se parece mais com quem, quimicamente falando. Metais se parecem entre eles. A diagonal são semimetais que se parecem entre eles, não metais ou ametais, gases nobres e hidrogênio, certo? Fazendo uma ressalva que esse azul mais forte são os metais de transição. Aqui no meio, transição externa, certo? E aqui embaixo, transição interna. Mas aí depois vocês dêem uma olhadinha melhor nisso. Mas ó, a cor que diferencia aqui é por causa do tipo de transição que existe. Ambos são metais, só que eu pego metais e divido em outros 3 setores. Essas duas primeiras fileiras e essa beiradinha aqui que forma um L, certo? Ó, essas duas e essas duas, tirando o hidrogênio, e esse L aqui, ó, são os metais representativos. Esse meião aqui, ó, tirando os dois, são os metais de transição externa. E essas duas lacunas aqui, ó, essas duas fileiras, desculpa, são os metais de transição interna. Então, ó, todos são metais, todos esses e todos esses. Mas pela cor eu percebo que aqui é metais de representação, certo? Não muda a cor, mas tem essa diferença. O meio, metais de transição externa. E essas duas linhas aqui, dos lantanídeos e actinídeos, transição interna, certo? Então a organização da tabela periódica é baseada no número atômico, sempre em ordem crescente. Temos 118 elementos, divididos em grupos e períodos, ou famílias e períodos. 18 famílias, que são as linhas verticais, beleza? E 7 períodos, que são as linhas horizontais, beleza? Eu tenho divisões entre metais de 3 tipos, não metais, semimetais, gases nobres e o tal do hidrogênio, de acordo com o grau de parecimento químico, ou seja, o jeito que ele se comporta quimicamente e o jeito que ele desenvolve algumas propriedades e características específicas, faz com que eu agrupe em parecidos com alguns e diferentes de outros. Por exemplo, os azuis são diferentes dos laranjas, os amarelos são diferentes dos verdes, quimicamente falando, beleza? Então, quando você considera os elementos químicos, eles têm grau de parecimento com uns e grau de parecimento com outros.
mais próximos ou menos próximos, isso justifica pela posição que ele se encontra e por essas cores ilustrativas. Numa tabela periódica de prova, não tem cores, beleza? Então você tem que marcar mais ou menos o território de cada um. O meio aqui, ó, transição externa. Esses azuis aqui, ó, representativos. Esses das linhas horizontais aqui separados são os de transição interna. Essa diagonal aqui, ó, formam os semimetais. Esses amarelinhos aqui, ó, formam os não metais ou ametais, gases nobres e o hidrogênio. Beleza? Maravilha? O que acontece? Da questão da tabela periódica, é mais ou menos isso. Só um fator importante que vocês têm que considerar algumas propriedades que a tabela demonstra para vocês, como raio atômico, como eletronegatividade, que depois vocês deem uma olhadinha, que é relevante, é na sequência lógica das coisas. Qualquer dúvida, vocês me chamam depois, beleza? Não tem problema nenhum. E vocês lembrarem que, às vezes, o símbolo que indica um elemento, ele não faz jus com a pronúncia em português. Porque os nomes, eles não originam da língua portuguesa, a maioria é do latim, certo? Então, grande parte dos elementos, principalmente os mais antigos, é o latim, que é a língua para representar o nome do elemento. E daí vem o símbolo, que trazendo para o português, às vezes o símbolo não faz sentido com o nome, porque o nome é em português, mas o símbolo é em outra língua, certo? Em outra representação, que não é o português. O que acontece? Um exemplo. Se você falar sódio, o sódio é Na. Aí você fala, professor, mas não tem nem N e nem A na palavra sódio. Por quê? A origem do nome para resultar no N e no A é uma origem que é de outra língua, do latim. É natrium. Natrium é o nome original do sódio. Trazendo para a tradução literal portuguesa, você tem o sódio, mas fica o símbolo original da representação desde quando ele foi descoberto e catalogado na tabela periódica. Beleza? E você tem que lembrar também que, às vezes, vou pegar aqui de novo, você pode considerar a representação do elemento baseado em algumas homenagens. Por exemplo, ó, vou olhar aqui com vocês, vocês podem até ter a tabela periódica para ir acompanhando. Se você pensar no Frâncio, por exemplo, esse aqui, ó, que é o FR, o Frâncio é em homenagem à França. Se você pensar, por exemplo, deixa eu ver um outro aqui. Cadê? Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Esse, por exemplo, ó. Rutherfórdio. Beleza? Aqui, ó. Esse aqui, ó. Rutherfórdio. O Rutherfórdio é em homenagem a um dos formalizadores de um modelo atômico, que é o Rutherford, né? E tem vários outros. Por exemplo, ó. Você pensa aqui. Deixa eu ver se eu acho algum. Tem o urânio, que é em homenagem ao planeta Urano, né? Tem o Neptúnio, que é em homenagem ao planeta Netuno. Tem o Americio, que é em homenagem à América, continente americano. Plutônio, que é em homenagem ao ex-planeta do sistema solar principal, né? Ele ainda é um planeta, só que de categoria menor, é um planeta não, agora ele foi rebaixado de categoria, é um planeta, mas não dos principais. Em homenagem ao planeta, agora não, Plutão, né? Tem o Európio, que é em homenagem à Europa, e você vai para vários outros. Se você pensar, tem várias representações. Por exemplo, ó, um desses que é bastante conhecido não de aplicações, mas conhecido se eu falar o nome, é o Einstênio. Ó, aqui, ó. Einstênio, que é em homenagem ao nosso querido Einstein. E por aí vai. Então, os nomes, eles partem do latim, partem de homenagens a locais, a coisas que a pessoa tem uma certa afinidade, como o planeta, a outros cientistas, e por aí vai. Em linhas gerais, você tem sempre um símbolo que representa um elemento químico. E esse símbolo é descrito por uma ou duas letras, como eu já falei. Uma letra maiúscula, se forem duas, uma maiúscula e outra minúscula, beleza? Uma maiúscula e outra minúscula, sendo duas letras. Se for uma só, sempre maiúscula, beleza? Gente, tabela periódica é mais ou menos isso. Qualquer informação adicional de curiosidades e tal, representações, organizações, fala comigo, perguntem. Isso é mais ou menos uma introdução básica do que vocês têm para verificar na apostila de vocês, certo? Qualquer coisa me chama, beleza?
Perguntem, tirem dúvidas, façam exercícios, treinem mais exercícios e qualquer situação que tiver travar em algum momento, me chama que a gente tenta ajudar, beleza? Um abraço, valeu, tamo junto.